Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje a gente vai resolver aí um exemplo da equação de Arrhenius com a ajuda do software Excel, tá? Mais um exemplo aí da nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. Bem pessoal, esse é o nosso problema, exemplo típico de cinética aí ligado à equação de Arrhenius, onde a gente tem dados tabelados, correlaciona aí constante de velocidade para uma reação de hidrólise alcalina do iodeto de etila. A gente tem um intervalo de temperatura no qual esses dados dessa constante de velocidade foram determinados, né? Eles variam de 20 a 80 graus Celsius, e é solicitado que a gente determine a energia de ativação para essa reação. Dentro do passo básico para a resolução desse problema, a primeira coisa que eu vou fazer é compilar esses dados que são apresentados aí na tabela, dentro de uma tabela, né? Dentro da estrutura de tabela dentro do próprio Excel. Isso vai facilitar aí a manipulação dos dados em etapa futura. De posse já dos dados, eu vou fazer aqui um primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico ele tem como objetivo puro e simples que a gente consiga visualizar o aumento aí dessa constante de velocidade com a elevação da temperatura de reação, tá? É um gráfico mais ilustrativo, ele não participa diretamente aí da solução do nosso problema, é só para a gente ter essa visualização mais precisa aí do comportamento de velocidade dessa reação como função da temperatura. Partindo já para a resolução do nosso problema em si, a primeira coisa que a gente vai tratar é com a equação de Arrhenius em sua forma linearizada, né, que é apresentada aí nessa parte direita, tá? E a partir disso a gente consegue verificar que a gente precisa dos dados do inverso de temperatura e Ln da constante de velocidade, que são os dados que eu estou tomando aqui. Com esses dados eu consigo fazer o que a gente chama de gráfico linearizado, que vai ser plotado aí com 1 sobre t correspondendo ao eixo x e o Ln da constante de velocidade correspondendo ao eixo y, tá? Está aí apresentado o nosso gráfico. A partir desse ponto eu vou me aproveitar de uma estrutura interna que tem na programação do próprio Excel, que é a obtenção da equação da reta, né, da linearização, e obter o R quadrado. Com esses valores eu consigo progredir, né, e já a partir desses dados calcular e determinar o valor da minha energia de ativação. Para isso eu vou me aproveitar da equação da reta que eu obtive no Excel, e da própria fórmula, né, da equação de Arrhenius linearizada, que é dada para Ln de Ka igual a Ln de A, onde o A é o fator pré-exponencial, menos E dividido por R, que multiplica 1 sobre T. Lembrando que a gente está interessado em determinar esse valor de E. Observando a equação que a gente obteve lá linearizada, a gente consegue observar que o valor de menos E sobre R é equivalente a menos 10.640. Né? Então, com base nisso, a gente consegue especificar a equação de forma direta, né? E obter que a energia de ativação ela vale esse valor aí de 10.640 multiplicado pelo valor do R. Esse valor do R ele pode mudar de unidade, né? Ele pode depender aí da unidade que a gente quer usar. Nesse caso específico eu vou calculá-lo aí para a unidade de Joule, né? Joule Kelvin. Então o valor de R para essa unidade ele vale 8,314 Joule Kelvin mol. Fazendo a multiplicação aqui pelo valor que a gente acabou de obter, no gráfico a gente obtém como resposta 88.460,96 Joule por mol ou 88,46 kJ. Então pessoal, pela aula de hoje era isso. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!